Bom, queridos, na semana passada eu estava em Sete Lagoas, que é uma cidade de Minas Gerais. Sete Lagoas fica a 65 quilômetros de Belo Horizonte. E eu tenho um amigo pastor lá chamado pastor Marcelo Quadros, sou um amigo de muitos anos. E ele faz um evento todo ano lá chamado Abala Sete Lagoas. Então assim, leva uns pregadores lá sexta-feira, sábado, domingo, e geralmente são 3 pregadores. E quase todo ano eu vou para lá estar com ele. Esse ano ele quebrou o galho, me colocou sozinho lá. Então fui eu sexta, fui eu sábado, fui eu domingo. Então o pessoal já não está aguentando mais me ver lá. Mas foi uma bênção. Mas por que eu estou falando aqui do Marcelo? Porque eu consegui ver algo na igreja que nós estamos observando na nova aliança. E por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, eu tenho observado a mesma coisa, Bispo Cleiton. A igreja está vivendo um esfriamento. As pessoas estão desanimadas. Neste momento, a minha mulher está na casa de uma família que é muito grande lá da igreja, que o Marcos conhece bem. E eles estão num propósito com essa família de 5 semanas lá, um culto no lar, 5 semanas, para que o fogo volte, porque as pessoas estão se encontrando num estado tão terrível de desânimo, que elas não estão tendo forças nem mesmo mais para cultuar a Deus. As pessoas não conseguem mais sair de casa, as pessoas, chega gente na hora, compromissos, outras atividades, e as pessoas não estão mais conseguindo. O que eu quero dizer para você é que geralmente as pessoas hoje estão vivendo de aparência. Fala para o teu irmão, as pessoas estão vivendo de aparência dentro da igreja. Eu estou falando da minha igreja, viu? As pessoas estão ali de corpo presente, mas espiritualmente, mentalmente, elas não estão participando do culto. Elas até estão ali, algumas até ocupam um lugar, mas elas não estão ali. É apenas aparência. Elas estão apenas cumprindo um protocolo de ir a um lugar que tem uma reunião, porque elas se dizem cristãs, elas se dizem evangélicas. E aí nós estamos vivendo isso lá no Rio de Janeiro, e tem sido terrível. Então o que nós estamos fazendo? Estamos nos organizando agora para montar um grupo de intercessão, para que a gente quebre esse demônio que tem atuado contra a igreja. Até porque a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia diz que no final dos dias o amor se esfriaria, e as pessoas não estão mais vivendo aquele primeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. As pessoas não estão vivendo mais aquele amor de quando a gente chegou na igreja pela primeira vez, que a gente aceitou Jesus, aquela vontade de vir ao culto, que a gente ficava contando nos dedos o momento, o dia, a hora, para que chegasse o momento para a gente ir cultuar a Deus. A gente não está conseguindo mais viver isso. Boa noite, bispa. Nós não estamos mais conseguindo viver isso. Sabe por quê? Porque a igreja está vivendo esse momento desse esfriamento, e nós, os crentes, estamos vivendo um tempo de aparência. Pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: irmão, vamos parar com isso hoje, em nome de Jesus. Porque eu quero lançar um decreto aqui nessa igreja, que essa apostasia, essa frieza, ela não vai chegar aqui. E no nome de Jesus, se tem alguém aqui desanimado, hoje é o dia do fogo acender e o primeiro amor voltar à tona, amém? Porque Deus, Ele quer que a gente mude essa história. E só quem pode mudar isso, somos nós. E nós, pastores, estamos vivendo no automático. Antigamente, eu vou tirar por mim, gente, eu estou falando de mim. Antigamente,
Horas antes do culto, a gente estava orando, a gente estava jejuando. Você já estava preocupado com tudo que ia acontecer no culto? Eu não sei se vocês são assim, os líderes, os pastores que estão aqui, mas eu fazia o culto todinho na minha mente, tudo que ia acontecer, pá. Irmão, acontecia. Era tremendo. A minha igreja era pequenininha. Você passou em frente lá, eu te mostrei, não foi? Era pequenininha. Quando as pessoas passavam carregando sacolinha de compra aqui na beira da rua, caíam endemoniados, caíam pelo Espírito Santo, caíam as comprinhas, esparramava tudo na rua assim. Os obreiros tinham que arrastar para dentro da igreja, juntar o tomate, o negócio que caiu e levar para dentro da igreja. Ou para a gente expulsar o demônio, ou então para trazer a pessoa de volta, porque ela caiu no poder de Deus. Então a gente vivia uma expectativa tremenda, porque a gente sabia que naquele culto ia ser um culto de poder e que milagres poderosos iam acontecer. Do lado da minha igreja tinha um bar, e de vez em quando os bêbados erravam, irmão, o bar, e entravam na igreja, e no momento da oração, daqui a pouco estava o bêbado parado olhando para o teto, falava assim: eu estou aonde? O que aconteceu? Rapaz, vocês fizeram comigo, eu estou bonzinho. O fogo ia embora. O cara ficava sarado do fogo. Porque a igreja vivia uma brasa, a igreja era viva, a igreja ela precisa ser viva. E nós estamos vivendo um momento de esfriamento muito grande, essa é a realidade. E nós, pastores, estamos vivendo um tempo de estarmos lidando com tudo no automático. A bispa está sentada aqui, às vezes está até tocando louvor. Eu sei porque minha mulher fala comigo. E ela está anotando quem é que vai entrar na sequência, como é que vai ser, quem é que vai trazer a oferta, quem é, o som está muito alto. A Nardle é assim. Ela não para o tempo todo. O tempo que você pensa que ela está sentadinha na primeira cadeira, quando você vê ela está lá atrás. Daqui a pouco ela está no cara do som. Ela está falando com o pessoal que está filmando. Ela está falando com a mesa. O som está alto, está incomodando as pessoas. Tem criança pequena. Então, olha só. Como que consegue absorver aquilo que está sendo pregado dentro da igreja? A gente não consegue mais viver isso. Sabe por quê? Porque estamos vivendo no automático. A gente está fazendo algo somente de aparência. Ô Marco, essa encrenca aqui não, toda hora apaga. Como é que faz para isso aqui ficar aceso? O meu tablet não está aqui. Então deixa, a gente vai aqui. Então o que eu consegui observar? Viajando, andando, para tudo quanto é lugar que a gente anda, é que há um esfriamento no nosso meio. E só nós podemos mudar isso. E como? Intensificando nosso tempo de oração, montando estratégias, indo para a rua ganhar pessoas. Nós nos acomodamos. Aqui é o nosso mundinho. Na verdade, esse mundinho tem que receber pessoas lá de fora. E a gente só quer viver aqui dentro. Tá tão bom. Eu tinha uma irmã que era membro da igreja, e quando a igreja cresceu, ela falou assim: eu não queria que a igreja crescesse, porque antes era muito melhor, era só a gente. Espírito de egoísmo até, não é verdade? Enquanto nós fomos chamados para ser sal da terra, e a gente precisa pregar o evangelho e cumprir o ID do Senhor. Mas o que eu queria dizer para você é que nós estamos vivendo um tempo de aparência. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Mateus capítulo 21, versículo 18. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela
e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Primeira coisa que Jesus quer nos mostrar aqui é que eu e você precisamos ter fé. Fala para o teu irmão: irmão, a gente precisa ter fé. E sabe o que é fé? Fé é você acreditar em algo que não existe. Fé é você entender que você precisa de algo que no mundo espiritual você precisa gerar ele primeiro para que ele possa se tornar físico. E eu costumo dizer lá na igreja que eu fico grávido de um monte de projetos, porque nós precisamos primeiro ficar grávidos dos projetos que nós temos para a nossa vida. E a gente precisa começar a gerar isso em nós, e depois precisamos gerar isso no mundo espiritual. Como gerar em nós? Você precisa fazer o projeto. E como que você tem que fazer? Você tem que desenhar, anotar, escrever, desenhar, por exemplo, fazer cartas. E eu quero te dizer que lá no céu tem correio, viu? Se você escrever carta, o Senhor ele recebe lá em cima as cartas que você escreve. Eu aprendi isso. E hoje eu vou te ensinar como que você coloca no correio para chegar lá, porque é simples. Só que é coisa que a gente já não quer fazer mais, porque nós estamos vivendo somente de aparência. Quando eu precisava da minha casa, e eu queria uma casa, e uma casa não é um negócio barato, ainda mais do jeito que eu queria, porque quando você vai pedir algo, peça direito. Então eu fiz o seguinte: eu entrei na internet em um site de construção e achei uma casa. Copiei aquele projeto daquela casa e fiz uma carta junto com aquele projeto. E durante 7 meses eu ajoelhei sobre aquele projeto e botei no correio. Eu orei. Nessa época eu não era pastor, viu, irmão? Mas posso falar uma coisa para você? Fé foi um negócio que eu sempre tive. A minha mulher sempre falou assim: cara, você é muito doido com o que você pensa, com o que você fala. O problema é que quando eu comecei a exercitar a minha fé, porque eu não vivia de aparência, eu acreditava e eu tinha convicção de que aquilo ia acontecer, as coisas aconteciam, e ela falava assim: eu não consigo entender como que Deus te ama e como que Deus faz as coisas para você. Eu era funcionário municipal, eu ganhava um salário muito pequeno, Cleiton. Como que eu ia comprar uma casa? Nessa época minha mulher tinha saído do Banco Bradesco, estava desempregada. E ela não saiu demitida não, viu, irmão? Ela saiu porque pediu as contas, porque não aguentava mais a pressão do banco. Pediu demissão do banco. E aí, como que vai comprar uma casa agora? Se um trabalhando, 2 trabalhando já é difícil, com um só, como é que vai ser, né? Mas a gente começou a orar. Em 6 meses de oração, 6 meses, viu, irmão? 6 meses. Deus mudou toda a história. De um salário, que era um salário mínimo mais um pouquinho na época, eu passei a ganhar mais de 10 salários. Sério? Eu me tornei uma das pessoas mais influentes da minha cidade. Em 6 meses. Em 6 meses eu deixei de ser um funcionário simples da prefeitura municipal e passei a ser secretário municipal. Fui secretário de obras. E depois a prefeita me colocou em uma subsecretaria. E lá eu era chamado de subprefeito. Olha só. Quanta coisa Deus pode fazer quando nós nos dispusemos a orar e temos projetos. Quando a gente tem um projeto e apresenta a Deus, Deus honra o projeto que nós temos e Ele faz o impossível acontecer. Fala para o teu irmão: irmão, você está entendendo isso aí? Eu estou entregando chave para você hoje aqui.
a primeira coisa que nós aqui precisamos entender é que nós precisamos ter fé. E eu desenhei a casa, eu falei: Senhor, eu quero uma sala grande, eu quero varandas na frente, lateral, eu quero uma área gourmet, eu quero uma casa com piscina, eu quero que os meus carros fiquem bem guardados com portão eletrônico, tudo do jeito que eu pensava. Eu fiz o projeto. Cleito conheceu minha casa. A minha casa é exatamente o projeto que eu orei. Até a metragem, exatamente igual. Não, é uma casa. Ele está exagerando, gente. É uma casa. Então, a primeira coisa que Jesus ele quer nos ensinar aqui qual é? Nós precisamos ter. Se você tiver fé o suficiente, esse monte será lançado no mar. Jesus falou para eles. Só que nesse momento aqui, Jesus foi até onde? Até a figueira. Por quê? Entenda bem uma coisa, irmão. A figueira, primeiro, ela produz fruto. As folhas aparecem depois. Então, se a figueira tem folhagem, o que Jesus pensou? Estou com fome. Se tem folha, tem fruto. Quando Jesus chega diante da figueira, o que ele encontra? Somente folhas. Não tinha fruto. Se você trazer isso para a nossa realidade, a gente vai entender o quê? A figueira enganou Jesus, não foi? Ela mostrou uma coisa que ela não era. Ela só tinha folhagem. Ela não tinha... Fala para o teu irmão, não tinha fruto, irmão. E aí eu vou trazer hoje para dentro da igreja o que nós temos vivido aqui. Tem muito pastor, irmão, que a gente anda aqui, terno brilhoso, sapatinho colorido, pele de jacaré, de crocodilo. Não são todos, mas a grande maioria, só folha, não tem fruto. Tem muita gente querendo o título, mas não quer exercer a função. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus está falando para mim e para você o seguinte: primeiro faça, depois você aparece. O problema é que nós queremos chamar a atenção primeiro e depois talvez a gente faz. Já viu a pata? A pata bota um ovo desse tamanho assim, ó. Só faz barulho nenhum. O ovão assim, ó. Já viu a galinha? O ovinho? Já viu a galinha botando ovo? Um estardalhaço. Pouca gritaria. Muita gritaria. E pouco resultado. O problema é que a igreja hoje, nós... E aí eu vou falar para vocês aqui, não é café da manhã para líderes, mas nós que estamos aqui, a grande verdade é que nós estamos vivendo de aparência. Nós não estamos dando fruto que Jesus espere que a gente dê. Jesus não está procurando pessoas por aparência. Jesus está procurando pessoas que dão fruto. Lá na minha igreja tinha um irmão que ele, dentro da igreja, era o cara. Pensa naquele cara gentil que puxava a cadeira, que me esperava na porta. Não vou falar o nome não, que você mas sabe quem é. Que carregava a minha pasta. Se eu chegasse com o casaco, era ele. Com as irmãs da igreja, um doce. Pensa num cara abençoado, mas dentro de casa, uma prova. Ele e a esposa viviam em pé de guerra. Estão separados hoje. Sabe por quê? É folha. É só aparência. Não tem fruto. E a gente precisa entender que aquilo que não frutifica
A Bíblia diz que Deus vai mandar para o fogo, porque não serve absolutamente nada. Vai murchar e vai morrer. Sabe por que a igreja está vivendo o que está vivendo hoje? Porque nós hoje estamos preocupados sim em ter o nosso título, mas nós estamos preocupados em dar fruto. E a Bíblia fala que ele teve fome e ele foi atrás dos frutos. E ele fez com que a figueira se secasse. Por quê? Porque ela estava enganando. E nós muitas vezes estamos enganando o Senhor. Quer dizer, na verdade ninguém engana ninguém. Principalmente Deus. A gente lá está acostumado. Eu tenho recebido e eu recebo muita gente lá. E muitas vezes a gente olha o cara assim e fala assim, esse cara deve ser o cara. Esse cara deve ser, esse cara vai, só folha, gente, não tem conteúdo, não tem testemunho, não tem substância, é vazio, aquilo ali é só um teatro. Para subir no púlpito da Nova Aliança hoje, tem critério, não é qualquer um que sobe mais lá não, nunca foi qualquer um, mas hoje a coisa está bem mais apertada do que antigamente. Porque eu estou cansado de receber gente lá, que é só aparência, que é só folha, que não produz fruto nenhum. Você vai receber um cara para pregar na sua igreja, não tem pastor, que não dá obediência a ninguém, que não respeita autoridade alguma. Como que você vai convidar um homem desse para pregar na sua igreja? Então assim, a gente começou a fechar algumas brechas, algumas portas, algumas oportunidades, né, Marco? Porque a gente começou a perceber que tem muito cristão que se diz homem de Deus, vivendo somente de aparência e levando a gordura da ovelha. E sabe por que essa mornidão? Porque nós crentes estamos vivendo essa aparência. Tem muita gente dentro da igreja, morto espiritual, que já não produz mais nada há muito tempo. Quantas pessoas você convidou para essa igreja esse mês? Quantos você trouxe? Você pode ter convidado 50, mas quantos você trouxe para visitar a igreja? Seja sincero. Alguém trouxe alguém? Só uma irmã. Quantos somos aqui? 50? Se somos 50, se cada um trouxer um, na outra semana somos 100. Sabe por que a gente não traz ninguém? Porque a gente agora é folha e a gente não está mais preocupado em dar fruto. A gente se acostumou a viver dessa forma. Eu vou para a igreja, o resto aqui se lasque para lá. Eu chamo fulano, não vai? Faz diferente. Faça um propósito de oração. Lembra que é oração? Durante uma semana por ele. E convide ele só na outra semana. Ele vai vir. Mine a mente dele em oração. Cubra os ouvidos dele em oração, para que ninguém o desanime no dia de vir ao culto. E outra coisa que eu vou te ensinar: na hora de vir para o culto, para na porta dele aí, vim te buscar, bora. A pé, de carro, de bicicleta, não interessa, faça assim, que você vai dar fruto. Porque Deus não está preocupado com folha. Jesus está olhando para fruto, irmão. Porque o fruto é o que vai morar no céu. É o resultado de um trabalho, é o fruto. E se eu não consigo dar fruto, eu não sirvo para absolutamente nada. Eu sou apenas uma pessoa que fica esquentando o banco da igreja. Eu sou só folha. Sou até bonitinho. E só sirvo para fazer sombra. Mas não alimento ninguém. E não sirvo para absolutamente nada. Se a gente se posicionar como igreja, e a igreja somos nós,
nós podemos mudar toda a nossa geografia, toda ela. Esse lugar aqui é pequeno para tudo que tem aqui à volta, a quantidade de pessoas que moram aqui. Gente, quantos habitantes tem o Itaim? São Miguel, quantos tem? 200 mil? Mais? 400 mil habitantes? E aqui é um bairro, né? A minha cidade tem 200 mil habitantes. O teu bairro tem 400 mil pessoas. 10% dessa população tem que estar aqui dentro dessa igreja. Mas você precisa dar fruto. Tem que parar de ser só folha. Jesus não pode olhar para você e olhar o título, evangelista, líder de louvor, pastor. Esquece essa história de que pastor não gera ovelha, porque eu gero. Não é a ovelha que gera ovelha, tá? Isso aí, história de pastor que não quer trabalhar. Eu gero, eu vou atrás. Eu evangelizo, eu convido, eu chamo. Tem sempre um convidado na igreja que eu chamei. E eu só chamo gente complicada. Arrumo serviço para mim. Mas eu chamo. Então não existe desculpa para a gente dar fruto, irmão. O que nós não podemos é continuar vivendo de aparência. A gente precisa mudar essa história. Na nossa vida. Como pessoa, como ministro, como líderes, como membros de um corpo de Cristo. O corpo é de Cristo. E a gente está evitando que o sangue circule nas extremidades. A gente já se acostumou, né? Tá tão bom aqui. Mas a igrejinha, mas tá tão legal aqui. Fica só a gente mesmo. Jesus quer fruto, irmão. Jesus tem fome. E fome de frutos. Não é fome de folha. Eu queria que você ficasse de pé um minuto. Eu disse para o bispo que eu não ia demorar. Existem muitas pessoas que realmente elas fazem muito barulho, fazem muita propaganda, mas na hora de pegar não vai. Às vezes eu lanço um desafio lá na igreja, nós vamos fazer um negócio assim, eu tenho um monte lá que fala assim, amanhã eu estou aí. Irmão, eu sou o primeiro a chegar. Se marcar 8, 7h30 eu estou lá. Sou o primeiro, eu abro a igreja e fico esperando. E eu vou vendo as folhas chegando, quando vão. Mas quem é fruto e quem vai frutificar, chega comigo, chega cedo. São os fiéis. São aqueles caras que você pode contar com eles para qualquer coisa, para qualquer situação que os caras estão do seu lado. Porque eles querem frutificar. Eles não querem ficar só na aparência. Eles não querem ficar só no blá blá blá. Jesus ama quando a gente dá fruto. A gente não tem que ficar só de aparência. A gente precisa frutificar. Quem vive de aparência é folha. E quem vive de aparência não cresce. Mas fruto, tendência do fruto é gerar mais frutos. Se você se sentiu em algum momento tocado por alguma coisa que eu te disse aqui com relação à apostasia, ao cansaço, ao desânimo, eu queria convidar você a sair daí e vir aqui. Eu quero só orar por você. Apóstolo, estou desanimado mesmo. Tem dia que eu tenho que me arrastar para vir para a igreja.
eu estou passando por muitos problemas e isso tem me desanimado. Vem aqui que eu quero orar por você. Pode sair. Não fique constrangido. Irmão, quem tem que ficar constrangido aqui é o capeta. É o cão. A sinceridade muda a história. Sinceridade, só quem tem sinceridade é quem dá fruto. Folha fica onde está. Mas se você se sente constrangido, da mesma forma eu vou orar por você. E moça, Deus hoje vai mudar a sua história. Eu creio que Jesus hoje vai transformar o seu ânimo e vai abençoar você de uma maneira extraordinária. Eu queria que você colocasse aí a mão sobre o seu coração. Eu primeiro vou fazer essa oração para que esse desânimo vá embora, para que Deus mude toda essa história. As visitas não vão chegar mais lá na hora de você sair para a igreja. E nem você vai ficar agarrado lá no sofá assistindo Faustão mais domingo. Você vai vir para o culto. Amém? Esses dias a gente foi buscar uma irmã em casa. Ela é senhora, ela é viúva. E o carro foi buscar ela. Ela disse assim: eu não posso ir agora não, porque eu estou assistindo o programa do Faustão. Me pega depois. Isso é sério. Isso é para você ver como é que é o negócio. A gente passa cada coisa que você não tem noção. Fecha os seus olhos então.